Boa noite, igreja. Hoje nós recordamos algumas canções antigas, né? Como é bom. Tem algumas canções da época que me converti. Gostoso. Bem, vamos começar com uma oração. Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua igreja, te agradecer porque graças a ti, Pai, podemos vir aqui, todos juntos, prestar esta homenagem justa e merecida para ti. Te agradecer porque tu tens cuidado das nossas vidas, tu tens cuidado da vida de cada um que está aqui presente, Pai. Te agradecer, Pai, porque realmente podemos sempre contar contigo. Podemos sempre contar quando nós necessitamos. Agora, Pai, que tu possa também trazendo sabedoria, compreensão para essas tuas palavras, Senhor, que tu deixaste para nós aqui hoje e que vai ser exposto aqui aos teus filhos aqui. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que tu já tem feito. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Bem, gente. Mensagem de hoje: a graça de Deus e a responsabilidade do homem. E o texto de hoje Romanos 10, 20 e 21, ele diz assim: Isaías diz ousadamente: fui achada por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Esse autor, Paulo, né? Carta dos Romanos, foi escrito mais ou menos 57, depois de 57 anos do falecimento de Cristo, da crucificação dele. O Paulo devia estar fazendo a terceira e a última viagem de proclamação do Evangelho, em Atos. Essa carta tinha vários propósitos. E esses versículos que a gente acabou de ler, né? Está relacionado a um dos propósitos, que é de harmonizar o relacionamento entre os gentios e judeus dentro do plano global traçado por Deus. Os cristãos judeus estavam sendo rejeitados pelo grupo maior de gentios na igreja, porque eles estavam em Roma, né? Tá? Pelo fato de aqueles ainda se sentirem constrangidos a observar as leis alimentares e os dias sagrados. Os gentios não se sentiam bem em ter que obedecer a algumas regras que eram do povo judeu. Hoje eu vou trazer para a igreja considerações a respeito de duas doutrinas que para algumas pessoas é motivo de discussões acaloradas. A gente fez seminário, eu acho que o pastor aqui até deve lembrar, de vez em quando dava uma discussão bastante assim, forte, entre os alunos, sobre predestinação e livre-arbítrio. Ainda bem que a gente só estava fazendo seminário ainda naquela época, né? A gente muda através dos conhecimentos, né? Bem, esse negócio aqui não quer funcionar.
Eu acho que passou um a mais. Vamos lá. Bom. Predestinação que a gente conhece como calvinismo, e o livre-arbítrio nós conhecemos como arminianismo. Armínio e o Calvino não são os que descobriram isso, não, tá? Eles eram simplesmente defensores dessa teoria aí, né? Tá? Então não foi nem Calvino nem Armínio, e nem Calvino e Armínio se desentenderam e ficavam discutindo, não, porque pela idade do Armínio, por exemplo, ele devia ter uns 4 anos quando o Calvino morreu. Não tinha como discutir, né? Tá? Então, mas eles eram defensores ferrenhos, né, dessa teoria e gozado, né? Você sabe, tem uma coisa que a gente chama de monergismo. Acho que pouca gente ouviu aqui, né? Também faz parte desse grupo, tá? Dessa doutrina, né? Do Calvino, predestinação, chama-se monergismo. E o arminianismo, livre-arbítrio, chama sinergismo. Tem tudo a ver, tá? Uma coisa tem relacionado com tudo isso. Bom, não é tão simples assim como estou explicando, tá? Ele tem dá para fazer livro só de calvinismo e de arminianismo. No texto bíblico de hoje, no versículo 20, aprendemos a doutrina da graça soberana. Que diz assim: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. É o texto de hoje, tá? Que eu estou dizendo. E no versículo 21 temos a responsabilidade do homem, a culpa do homem por rejeitar a Deus. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Está bem claro que aqui entra também a nossa parte. É um grande engano quem defende somente uma das linhas de pensamento, porque a verdade são 2 linhas. São 2 linhas que caminham lado a lado. A gente discutia no seminário e muitas vezes você só foca numa linha e não quer nem saber da outra. Por isso que dá discussão, né? Agora tem uma coisa, sabe? Acredito que ninguém vai conseguir ter um entendimento correto do Evangelho até compreender e saber olhar para as 2 linhas ao mesmo tempo. Olhar para as 2 teses. Mesmo porque a Bíblia nos ensina isto. Se você for prestar atenção e ler, procurar, tá? Você vai achar passagens na Bíblia que dá suporte para as 2 doutrinas. Em algumas passagens aprende o que semear colherei. E alguns passam aqui, Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E outra, eu sou ensinado que isso não depende do meu desejo ou do meu esforço, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9,16 diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Gente, em um lugar eu vejo providências de Deus governando tudo. Eu acredito nisso.
Não poderia ser diferente, porque se eu fosse declarar que o homem é livre para agir de modo que não existe a providência de Deus sobre suas ações, é o mesmo que dizer que sou ateu. Você não depende de Deus para nada. Para que precisa de Deus? Não precisa de Deus. Por outro lado, se eu fosse afirmar que Deus domina tanto todas as coisas, como se o homem não fosse livre o suficiente para ser considerado responsável, sou levado imediatamente ao antinomianismo ou ao fatalismo. Vamos ver o que é isso? Antinomianismo, negócio difícil de pronunciar, né? Mas vamos lá. Significa literalmente anti-lei. Ele nega ou diminui a importância da lei de Deus na vida do crente. O que está escrito na Bíblia não vale quase nada. Isso que vai dizer. Por que não vale nada? Porque se é a graça de Deus que predomina, Ele que manda em tudo, para que tem a lei? Não precisa da lei, né? Tá? Não precisa obedecer nada. Fatalismo, a crença de que o que será, será. Já que todos os eventos passados, presentes e futuros já foram predeterminados por Deus ou outra força poderosa. Esse é o fatalismo. Na religião, esta visão pode ser chamada de predestinação. Ela sustenta que se as nossas almas vão para o céu ou o inferno, é determinado antes de nascer e é independente das nossas escolhas. A predeterminação por Deus e a responsabilidade do homem são dois fatos percebidos por poucos e considerados inconsistentes e contraditórios. Se você for colocar os dois e for analisar, você vai dizer, puxa, a vida isso não bate. Alguma coisa está errada aqui. Elas são contraditórias. Mas, gente, não são contraditórios. Sabe, a culpa é nós mesmos. Isso se deve à nossa incapacidade de percepção. O ser humano, infelizmente, tem a tendência de só perceber coisas que lhe interessam. Passa anos em contato com coisas que só vai perceber quando é despertado o interesse. Você faz as coisas porque está acostumado a fazer, nunca prestou atenção. Nem perguntou o porquê das coisas. Uma coisa é certa, gente. Duas verdades de Deus não podem se contradizer. Se uma parte ensina que tudo é pré-ordenado, é verdade. E se outra ensina que o homem é responsável por todas as suas ações, também é verdade. Nós aprendemos no domingo passado que se algum homem é salvo, assim o é pela graça divina, e somente por ela. A razão da sua salvação não será encontrada nele, em si próprio, né? Mas em Deus. Não somos salvos como resultado de algo que fazemos ou que desejamos. Nossas ações de Deus são resultado de boa vontade de Deus e da obra da sua graça em nossos corações. Simplificando, amor de Deus. Mas alguns têm afirmado que Deus escolhe o seu povo porque prevê que após elegê-lo farão isto ou aquilo e outras tantas ações meritórias excelentes. Você já ouviu isso, né? Porque Deus sabia que o cara ia fazer isso.
Então quero que observe, como está ilustrado no texto de hoje, né? A soberania da graça divina. O texto diz assim: fui achados pelos que não me buscavam. Caramba, Deus foi atrás de pessoas que também nunca nem ligou para Ele. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Imagine se Deus fosse esperar que o homem o buscasse sinceramente para poder concedê-la. Imagine se Ele, do mais alto do céu, dissesse: eu tenho misericórdias, mas deixarei o homem só, e quando dela necessitar, então se empenhar em me buscar com todo o seu coração, dia e noite, com lágrimas, sacrifícios e súplicas, o abençoarei. Mas não o farei antes disso. Deus não jamais ia falar uma coisa dessa, né? Mas, amados, Deus não diz tais coisas. É verdade que Ele abençoa aqueles que clamam por Ele. Porém, os abençoa antes de chamarem, porque Deus mesmo colocou esses clamores em seus lábios. Seus desejos não provêm dele, mas da boa semente lançada pelo Senhor. Considere acho que a maioria conhece a parábola da ovelha perdida aqui, né? Ela não diz assim, né? Certo homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Permaneceu em casa esperando. E veja, a ovelha retornou. Ele a recebeu com alegria e disse a seus amigos que se regozijassem, pois a ovelha perdida havia retornado. Não é isso que está na Bíblia, né? Ele diz assim: então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-o alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se, amigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Você vê, ele saiu buscá-lo, porque nunca teria voltado por conta própria. Teria vagado e indo cada vez mais distante e provavelmente se perdido. E sabem de um detalhe que muitas vezes passa despercebido por nós? É que Deus não trouxe de volta conduzindo ou mesmo guiando a ovelha, essa ovelha perdida, mas carregou durante o percurso de volta para casa. Quando chegou de volta, ele não diz: a ovelha retornou, mas encontrei minha ovelha perdida. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai atrás também. E primeiramente ele vai atrás. Deus busca o homem primeiro e não ao contrário. E se alguém o busca hoje, é porque ele o buscou primeiro. Se alguém o deseja, saiba que ele desejou primeiro. Sua busca e desejos sinceros não provém de sua salvação, mas dos efeitos da graça previamente concedida a você. O texto diz que ele foi manifestado. Ele diz assim: revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Ou seja, o Senhor nos concede graças antes de pedirmos por ela. A única razão pela qual qualquer homem começa a orar é porque a graça derramada anteriormente no seu coração o levou a isto. Agora vamos ver um pouquinho sobre a responsabilidade do homem. O texto diz assim: mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Pelo texto fica bem claro que ele cuidou, conduziu e estendeu as mãos
mesmo quando estavam mergulhados em pecado, e mesmo advertidos diversas vezes por meio de profetas, eles continuaram a desobedecer, e abandonou quem praticamente carregou por diversas vezes quando eles precisaram. Quando Deus envia os profetas a Israel e estende suas mãos, qual será que era seu propósito? Porque desejava que o povo se voltasse para ele? Ou para serem salvos? Não. Isso tem a ver com misericórdia de Deus. Não era para ver só o povo, não. Porque Ele é um Deus misericordioso. Por isso que Ele fez isso. Esse verso anterior diz respeito a misericórdias espirituais. Este também. Porque tanto o começo do versículo como essa parte final, ele diz sobre a mesma coisa. Embora estendesse suas mãos durante todo o dia, ainda assim permaneceram um povo rebelde e desobediente, e não receberam seu amor. Sujaram as mãos com o próprio sangue. Sabe, gente, acho que mesmo hoje não é muito diferente desse povo de Israel, né? Muitas vezes esquecem de Deus, ignoram-o. Mesmo assim, Deus continua estendendo suas mãos, dizendo: venham, venham a mim. No entanto, algum não dá a mínima para este ato misericordioso do Pai, e continua a ignorá-lo. Está sempre presente nos cultos, mas isto não faz diferença na sua vida, porque mesmo estando no culto, está distante de Deus, ignora-o completamente. Para alguns, escutar a pregação é algo terrível, a não ser que abençoe suas almas. Se Deus continua estendendo sua mão todos os dias, durante todo o dia, será difícil quando você for justamente condenado por suas rejeições voluntárias ao Evangelho. É provável que o Senhor continue a estender suas mãos até que seus cabelos fiquem grisalhos, ainda convidando-o continuamente, e talvez quando estiver beirando a morte, Ele ainda dirá para você: vinde a mim, vinde a mim. Mas, mesmo assim, se você insistir em endurecer seu coração, se ainda rejeitar Jesus, não pense que no último momento Deus há de ser misericordioso e ficará sem punição. Meus irmãos, o grande dia do Senhor, você deverá prestar contas por cada advertência que recebeu, por cada vez que leu a Bíblia. Sim, por cada vez que negligenciou a sua leitura, por cada domingo, quando a casa de Deus estava aberta e você negligenciou. Tirar proveito dessa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e por cada vez que ouviu e não escutou. E vocês que são ouvintes desatentos, estão jogando lenha na sua própria fogueira, essa fogueira eterna. Vocês que ouvem e se esquecem imediatamente, ou ouvem de maneira frívola, estão cavando a sua própria cova. Lembre-se, só você será culpado por sua própria condenação no último grande dia. Ninguém mais. Deus não será responsável. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. E este é um grande juramento. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do meu caminho e viva. Deus tem feito muito por nós, por você, por mim. Ele enviou o seu Evangelho
Ele nos deu o seu livro e nos deu uma consciência iluminada para a gente compreender as coisas. Como posso compreender a vontade soberana de Deus e o livre-arbítrio dado aos homens? Porque para nós, ser infinito, isso vem a ser um paradoxo. Ou não é um paradoxo? Uma coisa não bate com a outra. Na verdade, para mim, Deus é um paradoxo. Como pode alguém ser causa de si mesmo? De si mesmo? Como é que pode ele se criar a si mesmo? Portanto, quando está falando de Deus, está falando dos impossíveis dos homens. E saiba, gente, se não for assim, não é de Deus que estamos falando, mas de uma construção humana. O Deus que se revelou em Cristo é paradoxo. O próprio Jesus é um paradoxo. Ele é divino e é humano. Ou não é? Como é que pode ser? Quando eu estava fazendo esses pedaços aqui, eu lembrei logo no começo, quando eu me converti. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Eu queria explicação para tudo. Tudo tinha que ter uma lógica. E em um dado momento eu perguntei: mas como assim? É para acreditar assim, sem mais, sem menos? E o meu professor falou: é para acreditar assim, sem mais, sem menos. É incrível, né? Porque eu não queria acreditar assim, sem mais, sem menos. Para mim tinha que ter uma explicação. Era meu pastor, viu, gente? E sabe de uma coisa? A grande maioria das coisas que aprendemos com a teologia nos é útil e é importante. Mas às vezes ele leva a desgraça, gente. Faz as pessoas ficarem discutindo sobre Deus em vez de viverem sua própria vida com consciência e responsabilidade. Eu não sei por que tem que ficar discutindo porcaria, coisinha que não tem a mínima importância. A doutrina do livre-arbítrio é tão bíblica quanto a outra. Aí você diz: como conciliar as duas doutrinas? Eu te respondo com uma outra pergunta: eu preciso conciliar? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, nunca tentei conciliar, mesmo porque nunca pude ver alguma discrepância nisso. A discussão envolve ninharias, umas picuinhas. Ambas são genuínas. Não existem duas verdades inconsistentes entre si. E o que podemos fazer, gente, é crer nas duas. As duas vêm de Deus. As duas doutrinas foi Deus que colocou na Bíblia. Está lá bem claro. E tem um monte de versículos que sustentam as duas passagens, essas duas vertentes. Lembre-se, gente, quando os céus estiverem em chamas, quando Cristo voltar para julgar o mundo com justiça e seu povo com equidade, acredito que não haverá em nada, acredito que não valerá nada lançar mão de justificativas nesses últimos grandes dias. Não adianta ficar arrumando desculpa. Não adianta você dizer: mas eu não estava salvo pela graça. Talvez Deus diga: mas você não vê a outra parte? E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Evangelho de João, você vai achar isso. Alguns podem dizer, como eu acabei de dizer, né? Mas eu não era predestinado. E vai receber como resposta: agiu de acordo com a sua vontade quando se rebelou. Sabia do seu dever e não cumpriu. Não se voltou para mim e agora o destruirei para sempre. Descumpriu a minha lei. Vamos orar. Pai, aqui está a tua igreja, Pai, que por tua causa, porque por tua obra, pela tua graça, que colocaste no coração de cada um deles aqui a vontade e o desejo de ter a Ti na vida deles, eles estão aqui. Mas também, Pai, nós somos atormentados pelo Teu inimigo em diversas ocasiões e somos levados, Pai, a atos e atitudes que muitas vezes nós nem queremos fazer. Ajuda-nos, Pai, a podermos obedecer a Tua lei. Ajuda-nos, Pai, a passarmos, Pai, nesta vida sem ter que estar prestando muitas contas para Ti quando um dia do juízo final. Ajuda-nos, Pai, a passarmos esta vida aqui como Tu desejas, e ajuda-nos, Pai, a cada dia parecermos mais e mais ao Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá, porque Tu cuida, Tu nos dirige e Tu nos sustenta. E por isso que eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.